Da minha filha, viu? Muito Olá, seja muito bem-vindo. Você que está conosco a partir de agora, nós estamos em uma entrevista exclusiva, especialmente Instituto Águas do Vale, com mais uma personalidade, mais uma pessoa que contribuiu com a história de Guaiúba e, por que não dizer, uma guaiubana. Nós estamos aqui hoje na casa da dona Maria Júlia Pereira de Araújo, conhecida como Dona Júlia, que no próximo dia 21 de julho vai estar completando aí 76 anos de vida e como professora aposentada, né, tem história a contar no município de Guaiúba. E evidentemente que hoje, nesta tarde, estamos aqui, né, em sua residência, de seus familiares, para a gente poder fazer aqui especialmente essa entrevista, uma conversa. Então, dona Júlia, muito obrigado por nos receber aqui, o Instituto Águas do Vale, em nome de todos aqueles que o fazem, né, todos aqueles nossos amigos e amigas internautas que nos acompanham, e a gente vai fazer esse bate-papo, né, gostoso, para Tudo conhecermos bem. um pouquinho a sua história. Então, Tá. seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Edil. Então, dona Júlia, a gente já iniciando esse nosso primeiro momento, né, essa nossa conversa, especialmente, a gente queria saber, de fato, quem são seus pais, onde foi que a senhora nasceu, né? Vamos conhecer um pouquinho da senhora hoje. O nome do meu pai é Raimundo Pereira. Ele era de Antônio Diogo, distrito de Redenção. Distrito de Redenção. E a minha mãe era Adelaide Martins de Souza, de Itaipaba, distrito de Pacajus. Eu nasci em Antônio Diogo, também distrito de Redenção, e com 10 anos eu vim para Guaiúba. Certo. E aí, justamente, a senhora vindo para Guaiúba, a senhora veio então, teve uma infância aqui, não é? Foi E essa porque infância como foi? o meu pai, deixa eu só terminar aqui, o meu pai, Certo. depois que mataram o meu pai, a minha tia ficou comigo, a minha avó veio para cá morar, então eu vim com ela. E aqui eu passei a minha infância, desde 10 anos até hoje, aqui em Guaiúba. Certo. E aí a senhora, desde os 10 anos, né? Chegou aqui. Desde os 10 anos que eu trabalhei. Eu não tive uma infância assim de brincadeira, de Ah, passeios, não. Foi certo. uma infância de trabalho. A minha tia criava a gente tudo, né? E a gente tinha que trabalhar para ajudar ela a manter-nos. Então, ela trabalhava com um senhor de Baturité e a gente tinha tarefa. De primeiro a gente tinha as tarefas, né? E lá Uhum. no colégio, que era o patronato da Divina Providência, tinha máquinas que nos ofereciam para que a gente trabalhasse lá. Então a gente levava cada tarefa, 10 camisas para fazer durante o dia. Então de noite entregava as camisas costuradas, caseadas, pregadas, botão engomada e embalada. 10 calças. E assim ia fazendo 50 calções. Aí no dia, 50 calções. Aí costurava, pregava botão, caseava e embalava. E isso, essa época aí, aqui em Guaiúba, já que era o Colégio da Divina Providência, foi a época do padre, então, Gerardo Campos, foi Padre assim? Gerardo, eu estudei lá, mas eu estudei lá. O Padre Gerardo me colocou lá para mim estudar e ajudar as irmãs a Certo. manter a limpeza do colégio, a manter lá o dia todo. Eu estudava e quando eu terminava os estudos eu também ajudava um pouco as irmãs. Quando era para fazer minhas tarefas, aí eu não ia para lá, eu ia cumprir as minhas tarefas. Então, só para a gente poder entender e os nossos amigos internautas que nos acompanham nessa entrevista, então saber. A senhora estudou em que período, em que série, né? Eu estudei lá no patronato, eu estudei da primeira, parece, eu não lembro bem, mas acho que foi até a 7ª série. Sétima série. Aí foi o tempo que eu fugi, casei e deixei de estudar. Aí quando eu voltei, eu fiquei aqui morando, já tinha filhos, aí o padre Edivar assumiu a direção do colégio, né, Baltazar. E ele me deu a oportunidade de eu terminar, porque nesse tempo disse, não, casou, não precisa mais estudar. Aí ele me deu a oportunidade, eu terminei a 7ª e a 8ª série. Certo. Para mim concluir o normal, o primeiro até o quarto normal, eu fiz no Instituto de Educação em Fortaleza. Aí para mim ir para lá, a minha filha, eu já tinha minhas filhas, tudo agora, que ficava com os irmãos dela, cuidando. Aí antes disso, Certo. em 67, eu arranjei um contrato do Estado, na época do Vigílio Távora, como regente de classe. Aí eu fiquei estudando, eu tinha a mesma responsabilidade das outras professoras, mas ganhava o mínimo.
Eu recebia uma vez por ano. Por quê? Porque quando eu fiz o concurso lá, né, passei, aí eu vim ensinar aqui em Guaiúba. A dona Olímpia era diretora da escola, Escolas Reunidas, ali naquela rua Fausto Albuquerque. Aí eu vim para me apresentar a ela, aí ela disse que não, ela tinha uma classe lá, mas era para uma sobrinha dela, da Articléia, que ela estava pelejando para arranjar, para ela ficar ensinando lá, e ela não podia me ceder. Aí ela disse, eu não sei como foi que você arranjou esse emprego no estado, que eu não consigo. Aí eu estava assim meio chateada, eu disse, foi numa farra. Aí porque o meu marido saiu para farrear, e o rapaz, né, aí nessa época o Salomão era o superintendente dessa região. Aí eu liguei para ele, aí ele disse, peça o seu Nocrato uma sala, ensine e bote escola isolada. O Sonocrato me deu a sala, eu ensinei, né? Aí eu mandava minhas declarações como escola isolada para a Secretaria de Educação. Quando foi, eu fiquei de fevereiro de 67 até agosto. Aí veio uma supervisora amazonina para trabalhar com a gente, né? Aí chegou na escola, me procurou. Aí ela disse não, que não estava aí, né? Aí ela mandou me buscar. Aí eu vim lá de onde o seu Nocrato tinha me arranjado para lá, e ela foi e disse a dona Olímpia que o meu lugar era ali. Eu tinha que ficar ali na vaga que era existente. Aí eu fiquei, mas eu aguentei muitos bocados da dona Olímpia, sabe? Muitos mesmo, mas fiquei porque eu precisava, porque eu já tinha começado, né? Eu tinha que ficar. Aí fiquei ensinando lá. Quando ela sempre me dava assim Sabe que ela me dava uma piadinha, sabe? Uma piadinha. Aí quando foi um dia, ela não sei o que foi que houve na classe, houve lá um desentendimento, e ela chegou com raiva, acho que vinha com raiva de casa, aí disse assim, olhe, você não tem nem direito a nada aqui não, você tem direito aqui, até se você for parir, tem que ser na sala de aula. Aí eu guardei. Aí continuei ensinando também com meus alunos, aí eu tinha o João Dodoval, eu tinha mais outros, mas o João era o mais danado. Aí eu fiquei ensinando. Então eu arranjei, né? Fiquei gestante. Quando foi no dia 1º de fevereiro, eu tive. Né? Nessa época, a gente só começava em março. Aí quando foi no dia 1º de março, bem cedinho, ela mandou o recado que eu tinha que estar na escola, que era para começar. Eu fui. Ela disse, você já chegou, tá bem, né? Ah, tem um menino, eu disse, dona Olímpia, todo dia eu pedi a Deus para mim parir na época de férias, porque eu acho que é triste uma professora parir na frente dos alunos. Tudo isso, e eu aguentando, né? Aí fui levando. Ela aí depois mudou de direção, né? Eu tinha a Ivonise nessa época, a Fátima Pinto, a Carmosita, eram minhas amigas de sala, Marinha de Góes. Aí fiquei ensinando, né? Ensinando lá. Aí foi quando eu fui para fazer o pedagógico em Fortaleza. Aí a minha filha ficou, eu fui, fiz um teste, fui lá arranjar vaga, isso tudo pelejando, né? Aí arranjei para o científico. Aí eu fiz o teste, passei. Aí com uma semana, o coordenador de lá, o professor Eliezer, chegou para saber quem tinha vocação para o científico, né? Aí foi a minha oportunidade, que eu disse para ele que estava ali, porque eu desejava uma vaga para mim fazer o pedagógico, porque o meu fraco era pedagogia. Eu não queria científico. Aí ele me transferiu, né? Aí eu fiz o pedagógico. Aí o meu marido trabalhava na rodoviária e lá eu arranjei um passe, que eu não podia pagar, né? Aí arranjei o passe, passei 1 ano trabalhando, viajando sem pagar. Aí quando foi com 1 ano, o meu marido disse que o coronel não dava mais o passe, porque a empresa ficava botando assim dificuldade lá na rodoviária. Estou sendo longe. Não, pode ficar à vontade. Aí eu disse, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Aí saí daqui de madrugada, sem conhecer Zé Guilherme, ninguém, com febre, saindo nas cataporas. Fui bater na empresa Redenção. Aí quando eu cheguei lá bem cedinho, aí eu perguntei ao vigia, o seu Zé Guilherme está? Ele disse, não senhora, mas ele está para chegar. Pois você me aponte ele. Aí quando ele entrou, aí ele me apontou, parecia assim o mecânico. Aí eu entrei, fui lá,
aí dei bom dia, perguntou o que que eu queria, aí eu fui e disse que queria, né, que eu estudava no Instituto de Educação, não podia pagar, tinha 6 filhos, ele já tinha dado um passo um ano lá para rodoviária, mas agora eu não tinha conseguido, eu tinha ido pedir a ele. Aí antes de eu ir, eu já levei a declaração do colégio, aí ele disse, pois você vá, peça a declaração a eu daí, e venha que eu lhe dou o passe. Eu disse, não, seu Zé, ela já está aqui escutando a conversa. Aí tirei, dei a declaração, aí eu já voltei de graça, né? Aí ele disse, Guaiúba é terra boa, lá a gente encontra peixe, feijão verde, girimum. Aí começou a dizer as coisas. Eu disse, vale o senhor, que todo é o tempero, né? Aí ele disse, é. Aí eu fiquei levando, sempre, toda vez que tinha, eu ia deixar. Aí quando eu terminei o quarto pedagógico, ele disse, faça a faculdade. Aí eu não ia fazer, porque a minha filha já estava tomando conta dos irmãos e ela precisava estudar para crescer também, né? Aí eu disse, não, seu Zé, eu não quero. Agora, se o senhor quiser me dar o passe para minha filha estudar aqui no Juarez Távora, para ela não ter dificuldade para entrar no instituto, eu quero. Aí ele mandou que levasse os documentos dela, né? Aí eu levei tudinho, ele deu e disse, quando ela terminou, ela foi agradecer, aí ele disse, se ela quisesse fazer a faculdade, ele continuava, mas aí ela não quis. Olha aí, como é importante a gente entender. Mas nós vamos voltar a um assunto que a senhora colocou lá no início para a gente, né? Que a senhora disse que, entre aspas, abandonou ali a escola Manuel Baltazar, né? Que a senhora usou até o termo, fugiu. Para casar, Como foi essa fuga? Ai, meu Deus, essa fuga foi tão, sei lá, tão de repente que não adianta nem com a gente comentar, não. É, né? Parar por aí Mas mesmo. saiu, essa fuga mesmo foi para casar. Foi. Foi para casar, pronto, muito bem. E assim, né, a gente lembra exatamente que a senhora estudou ali no Manuel Baltazar, etc. E teve, assim, dificuldades à época para a senhora estudar lá, nesse sentido, mesmo fazendo os trabalhos. Quando eu digo dificuldade, às vezes para fazer as tarefas, estar ali, porque tinham que conciliar o trabalho com o estudo. Não, sempre dificuldade a gente existe da vida da Sempre gente, tem, né? né? Sempre tem. E a gente só consegue as coisas lutando, com sacrifício, né? A vida só é dura para quem é mole. E eu conciliava tudo. Às vezes eu ficava até tarde da noite, né? Mas fazia. Né? Fazia, verdade. A senhora lembra, assim, de alguns dos seus professores lá no Manuel Baltazar? Ou até mesmo no Instituto da... No patronato da Divina Providência era a diretora Madre Assunta, a irmã Brosina, a irmã Salete, a irmã Leonora, eram irmãs. E tinham mais, a irmã Corina, a irmã Tarsila. No Baltazar tinha o professor Simval, tinha o professor Maurício, o doutor Maurício de Pacatuba que vinha, tinha o Puan também ainda ensinava lá, tinha outra professora que vinha também de fora, eu não lembro muito assim não, lembro muito do professor Simval e do professor Maurício. Certo. E a gente lembra sempre dos bons, né? Verdade, com certeza. A gente traz sempre à memória essas pessoas boas, né? E a senhora sabe dizer mais ou menos como é que era o ensino na época? Se a senhora passou pelo aquele tempo da palmatória, Não passei porque eu nunca foi preciso, eu sempre me preparei para não chegar a esse ponto. mas existia Mas essa época? existia, Ah, mas a gente era um estudo que a gente aprendia, que a gente se dedicava, que tinha explicações, que a gente ia para a sala de aula com aquele objetivo de aprender, né? certo. E a senhora falou aí dos professores, né, lá da escola, etc. Inclusive citou bem aí o professor Simval Leitão. Mas quem era o diretor, os professores lá nessa época? Era o Padre Edivar. Ah, o Padre Divar, que era justamente o Agora o professor diretor, Simval foi desde o tempo, desde o início. O professor Simval, o professor Maurício, foi desde o certo, início. desde o início. Perfeito. A senhora podia dizer para a gente também o que a senhora aprendeu lá na Escola Manuel Baltazar e trouxe assim um pouco para a sua vida, né, até para também educar os seus filhos, os seus alunos, que com certeza foram Não, muitos. assim, de lá do Baltazar, eu só aprimorei o que eu já levava. Ah, Porque eu já ia com aquele objetivo, né? Então eu fui apenas aprimorar para poder transmitir. certo, isso é muito importante. E nessa época em que a senhora estudava, o que é que mais lhe marcou aqui em Guaiúba? Não lembro assim que marcou nada, não.
na minha vida. Não. Certo. Porque eu trabalhava tanto, eu tinha um tempo tão cheio que eu não... E era corrido, E né? era corrida, eu não tinha tempo para isso. Pronto. Uma outra pergunta que a gente faz aqui também à senhora, já que a senhora citou aí que lá no Instituto de Educação entrou numa vaga para científico, mas o seu forte era o Era o pedagógico, o pedagógico. que Até ansiava porque justamente eu era... já lecionava, né? Em Ah, 67 eu já lecionava. E aí o pedagógico eu já fiz mais ou menos em 72, 73, por aí sim, né? certo. Mas uma pergunta assim, e aí vem, embora a senhora já tenha dito, mas por que a senhora escolheu ser professora? Porque eu sempre gostei. Logo antes de eu, assim, com a minha tia mesmo, ela ensinava particular, e eu ajudava ela a ensinar os alunos que vinham particular. Inclusive, eu tenho, assim, um grande orgulho, que eu fui professora de Gervásio, professora particular dele, Do do Gervásio. Gervásio, pronto. Inclusive, quando a senhora fala aqui, né, quando disse que escolheu, e aí a senhora herda isso da sua tia, vamos só fazer lembrar também aqui as pessoas, até porque hoje está muito contemporâneo, as pessoas vivendo, mas não lembram quem era a sua tia. Então, quem era um pouco a sua tia aí? Professora? Minha tia, o nome dela era Francisca Pereira, e ela era rimo de família, ela criava a gente e tudo, e ela fez o curso de enfermagem, ela era parteira. Quando Ah, abriu aqui a maternidade, que ela veio para cá, doutor Galba, trabalhou com o doutor Galba, aí. certo, E às vezes até eu ajudava ela, assim, quando ela saía que não tinha, eu ia com ela, mas era uma coisa muito difícil. certo. E aí a senhora pode dizer para a gente qual foi o seu primeiro emprego, onde foi, O qual meu foi a escola, primeiro, onde é que ficava? o meu primeiro emprego foi no estado, foi esse que eu estou lhe dizendo. E eu Certo. na escola reunida. De lá eu passei, nós fomos para o Balta, lá para onde é hoje a prefeitura, que a dona do prédio pediu ali na faixa do térreo, nós fomos para lá. De lá nós fomos para o Baltazar, né? Não era ainda o Baltazar, já tinha fechado. Aí a gente estudou, ensinou lá muito tempo. Aí depois foi a época que eu me aposentei, né? Me afastei, me aposentei. Aí vim, fiquei. Ainda ensinei, mesmo afastada, Dona Suilene pediu para me ensinar até o final do ano, porque não tinha professora para ficar no meu lugar. Eu fiquei. Depois que eu saí, que eu vim para casa mesmo, afastada, aí eu trabalhei no Hilda como diretora. Eu fui diretora do Hilda durante, mas foi 4 ou foi 8 anos. Trabalhei lá na escola Hilda ali no Cabral. Aí daí do Cabral passei lá, eu fui a primeira diretora lá no Hilda Fradique, lá em cima. Certo. Aí a senhora, então, se foi diretora, deve ter feito uma pós-graduação em alguma, na área específica, né, de gestão escolar, não é assim? Não, a especificação que eu fiz foi a administração escolar. Administração escolar, olha aí. Muito bem. E a gente também, inclusive, traz aqui, né? A senhora já colocou um pouquinho sobre as escolas onde a senhora passou, especialmente, mas a gente queria saber, e os cargos também, no caso, como diretora, mas a gente queria saber, e é importante que a gente, nessa conversa hoje com a dona Júlia, né, professora aposentada aqui no município de Guaiúba, também fale um pouquinho para a gente como foi a senhora trabalhar antes da emancipação de Guaiúba e depois da emancipação. Antes da emancipação, foi também, como eu lhe disse, é um trabalho que a gente faz, que a gente se dedica, que não lembra, né? Eu trabalhei ainda na gestão de Pacatuba, eu trabalhei ali no Mobral, No Mobral, ensinei aqui nesse grupo, na época do doutor Antônio, que também foi professor, né? E certo, depois da emancipação, foi esse percurso que eu já lhe falei. certo. E algo que assim é curioso, né, já que a gente também está falando aqui da emancipação de Guaiúba, a senhora teve assim, quando eu falo participação na emancipação, no sentido de que acompanhou, Não, ouvia não, as não. pessoas falar que Guaiúba ia se desmembrar de Pacatuba, Eu ia se via emancipar. comentários. Como é um pouco dessa história? Não, eu ouvi os comentários e tudo, a gente até vibrava, né? Porque é um direito da gente, Isso, mas eu não me envolvi, não. não se Não, envolveu. não.
Pronto, continua na sua sala de aula, não é? Educando os Ai, futuros é. guaiubanos. Ave Maria, no nosso tempo, a gente aprendia a ler, a escrever, a contar. Hoje, é triste. A gente pega um menino, um adolescente de oitava série, não sabe fazer o nome. Faz o nome com letra minúscula. Quem era que era doido naquele tempo fazer um nome com letra minúscula, né? Verdade. Não sabe quanto é. Pergunte quanto é uma conta de multiplicar 3 vezes 9, não sabe responder, né? E muitas outras coisinhas, né? As 4 operações não sabe direito. Eu Verdade. acho muito defasado, o estudo muito defasado. O aluno, ele não vai para a sala de aula, é para aprender. Ele vai para brincar, ele vai para ficar com um e com o outro. O professor ele não se posiciona, porque antes a gente tinha o moral mesmo de dizer, quando chegava na sala de aula, o meu jeito é esse, e queria fazer, né? Hoje em dia não tem. Eu sempre, quando eu ensinava as séries iniciais, eu recebia meu aluno cantando, né? Eu tinha alunos danados, eu nunca castiguei um aluno meu. O castigo sempre que eu dava a eles era de uma missão para ele me ajudar. Eu tinha aluno danado mesmo, eu tinha o Paulo Roberto, da Ivoneide. Ele só ia para a aula com um sapato e uma chinela. De farda, um sapato e uma chinela. Paulo Roberto, por que você não calça os 2 sapatos, dona Júlia? Porque esse meu pé aqui tem uma ferida e não sara. Eu disse, vixe, mas eu vou ter que um dia olhar, porque para tomar uma providência. Aí quando foi um dia ele descuidado, eu tirei o algodão, era que suco, em cima do pé dele, porque ele não gostava de calçar os 2 sapatos. Aí eu digo, eu vou procurar um meio de fazer o Paulo Roberto calçar os 2 sapatos, sem castigar. Aí um dia ele chegou e disse, ai Paulo Roberto, hoje você chegou cedo, eu queria até conversar com você. Ele disse, o que é, dona Júlia, que a senhora quer? Olha, a partir de hoje, você vai ser meu secretário. Você vai ficar na porta, quem vier fardado de sapato e meia entra, quem não, volta para calçar. Você vai receber o diário, vai me ajudar a fazer chamada. Aí dei muitas missões. Quando foi no outro dia, ele veio com os 2 sapatos. Aí eu disse, Paulo Roberto sarou o pé e disse, foi, dona Júlia, mas se eu não vier com os 2 sapatos, eu não posso reclamar dos outros. Quer dizer, ele mesmo reconheceu o erro dele, né? Olha aí. Pois é, a senhora fez uma coisa muito interessante que foi lembrar um dos seus alunos, né, com essa história, o Paulo Roberto. Mas a senhora lembra de outros alunos? Eu sei que são muitos, né, que São, passam. eu lembro do Paulo Roberto, eu lembro da Francisca Maria, que é a Ia. Eu lembro da Quiterinha, que eu até chamava ela de Chapeuzinho Vermelho, porque eu fazia peças, e ela fez uma peça, ela era o Chapeuzinho Vermelho. Essa peça nós repetimos muito na, na- aqui mesmo no município. Ela fazia muito bem, a Quiterinha. E a Ana Paula, do Lilo, que era a mãe do Chapeuzinho, a vovozinha, que já faleceu ela também, né? O Wilson Fontoura, tem um também, Gondim, que eu não me lembro, o Eliezer Gondim, que era o menino da peça, o Felipe da Elda, o Felipe era até o soldado, a Elda fazia tudo, ela comprou até um revólver de pólvora para ele matar o lobo, sabe, eram essas coisas assim. Eu conquistava os meus alunos e as pessoas para fazer, né? Gostei muito de fazer as quadrilhas na escola, eu gostava muito de imitar o Roberto Leal, fazer danças do Roberto Leal, e por aí vai. Olha aí. A tecnologia já estava bem presente à época, né, na sala de aula da professora, né, a dona E as Júlia. mães tinham muita, assim, gosto de arrumar as meninas do jeito que eram as roupinhas e tudo, né? A Jane, do seu Afonso Neri, Olha aí, também foi minha professora Jane. aluna. Né? Dona Júlia, aqui em Guaiúba, quem é a senhora, quais as pessoas a senhora tem como referência na educação? Vixe, assim, é difícil a gente analisar, né? É, A eu, gente... eu não sei não, se poderia dar uma ajuda aqui, por exemplo, rapidamente, por exemplo, professor Chico Assunção, era o né? Chico Assunção, ele foi meu diretor também no estado. Certo. Ele era um bom professor, fica até suspeito eu falar que é meu primo, né? Mas tem a Rociclé, que também era muito minha amiga, a Ruth Leuda, Ah, né? A Francisca Lino, a Neucila, a Nauísa, essas pessoas assim, né? Fátima Pinto na minha época também.
Pronto. E a gente aqui também traz essa pergunta, especialmente para de meio mesmo de cunho pessoal, né? Aqui, Eh, a senhora se sente uma pessoa realizada? Demais, demais, demais. Eu me sinto assim, eu sinto orgulho de ter assumido a minha profissão, como eu me preparei, como eu devia fazer. Hoje em dia eu fico orgulhosa quando eu encontro um aluno meu que ele é engenheiro, né? Como às vezes um dia, o Anísio Rocha, que eu botava assim na classe, eu dava o papel em branco e botava o que que ele queria ser, né? O que que você gostaria? Aí ele botou, entregou o papel branco, né? Não foi uma pergunta mais ou menos assim. Aí eu disse, Anísio, você não botou nada? Ele disse, não, dona Júlia, porque eu ia botar um burro comendo capim. Eu disse, cadê o capim? Ele disse, ele comeu, comeu e já foi-se embora. Aí tinha um que botou, dona Júlia, eu quero ser médico. Eu disse, pois muito bem, Ronaldo, do seu Roberto. Eu ensinei o Ronaldo, o René e o Ronan. Aí eu disse, opa, então ponto. Quando eu estiver velha, que eu chegar lá na sua sala de bastão para você me atender. Ele disse, eu atendo. Com muito orgulho eu atendo a senhora. Aí passou o tempo, ele foi embora, né? Ele se formou médico, trabalhou na Marinha, e ela foi embora. Aí um dia, na eleição, eu ia para votar e aquele carro parou, né? Bom dia, dona Júlia. Eu disse, bom dia, meu filho, tudo bom? A senhora está me conhecendo? Eu disse, tô, é o Ronaldo. Ele disse, olha, eu já sou médico e na hora que a senhora precisar de mim, pode ir na Marinha que eu estou disposto a lhe atender. Olha aí. Aí tem os engenheiros, né, como o do Odoval e muitos outros que se formaram engenheiro. E às vezes assim eu estou me lembrando, a Quiterinha, né, formou, ela é pedagógica, a Francisca Maria, né, formada em pedagogia também. Certo. E a gente tem aqui um paralelo entre lembranças que a senhora tem boas e também se existe alguma frustração. Não, a única frustração assim que eu fiz tudo para mim não sentir foi essa que a dona Olímpia me propôs. Mas o Certo. resto. E lembranças boas aí? Eu tenho demais da minha vida, assim, só em eu ter feito aquilo que eu gosto, Isso, é uma lembrança que cobre todas as outras. certo. E uma pergunta aqui muito interessante é justamente perguntar à senhora se a senhora tem aí saudade de ensinar, de voltar à sala de aula. Olha, eu tenho, mas eu agora não quero mais. De primeira eu tinha muito, porque quando eu ensinei, eu fiz terminei as séries iniciais, aí eu fiz o curso da educação pela TV. Sim, Aí eu passei, em vez de ensinar séries iniciais, eu fiquei da quinta e sexta série. Depois faltou professor, fiquei da quinta à oitava série. Aí depois eu ensinava à noite, que tinha os cursos de pedagogia e tudo, de científico, e eu ensinava. Eu ensinava matérias, geografia, sociologia, sabe? Muitas outras assim, à noite. certo. E a senhora lecionou quanto tempo para que viesse a sua aposentadoria? Foram mais de 20 anos, Foi 30 anos? 35 anos 35 anos? contadinhos. Isso. E há quanto tempo a senhora está aposentada? Ai, Jesus. Eu nem A lembro senhora mais. parou quando? Que aposentou em que ano, mais ou menos? Eu acho que não sei se foi em 73, não lembro não, mas faz muito tempo já, Ah, esqueci. pronto. E nesse tempo todo, nós soubemos que a senhora é artesã. Como Faz uns sou, trabalhos aqui, já expôs aqui na cidade, eu em algumas fazia. feiras. Conta aí pra gente um pouquinho sobre esse Esse artesanato que a senhora é faz. artesanato, eu desde pequena que eu já fazia também, ponto cheio, ponto cruz. Trabalhei muito para Dona Biru em Ponto Cruz. Aí vim fazendo e depois eu trabalhava as blusas de murim, não sei se você chegou a Sim, conhecer. Aí eu fazia as blusas e ia vender em Fortaleza. Eu saía ali da Monsenhor Tabosa até lá embaixo vendendo as minhas blusas, né? Aí um dia eu tinha uma freguesa no Otto Palace, no subsolo do Otto Palace, e ela me comprava as minhas blusas finas. Aí eu não vendia a outra pessoa, era ela. E um dia a mulher chegou e disse, a senhora podia me dar o endereço dessa artesã para mim fazer umas compras a ela? Ela disse, não, não posso dar não, porque ela mora no meu sítio, mora longe, eu escutando a conversa. Não dá certo não.
me deu. Aí depois eu comecei a vender, fiquei vendendo minhas blusas lá, toalhas, coxas, vendia ela, vendia a dona Helena, muitas outras lá dentro. E um dia eu estava expondo, eu chegava no hotel, aí tinha o tapete na loja, Certo. aí eu botava minhas coisas para expor. Aí passou um homem e olhou. Voltou e olhou. Aí voltou de novo e olhou. E a polícia nessa época, eles perseguiam, né, o artesão, e eu não tinha carteira. Aí eu disse, vixe, dona Olena, esse homem vai me prender, porque tempo que ele passou olhando para mim, ela disse, não, demora aí um tempinho, que ele vai embora, aí tu vai. Aí eu demorei. Quando eu saí, o desgraçado estava lá no pilar me esperando. Aí, vala minha Nossa Senhora, aí aqui eu dobrei ali do Alton Palace, aí fui quase correndo, e o homem atrás de mim. Aí chegou lá na frente, tinha uma banca de revista, eu disse, meu senhor, deixa eu entrar aqui um pouquinho para esse homem passar, que ele vem só atrás de mim. Aí ele disse, pode ficar. Aí ele chegou e disse assim, você vinha com medo de mim? Eu disse, não, eu ainda estou. Aí ele disse, não, pois eu não vou lhe perseguir, eu quero comprar o seu material. Olha aí, tá vendo? Aí eu ainda levava umas blusas, levava parece com umas 30 blusas. Aí ele comprou e disse assim, você tem condições de me vender 500 blusas por semana? Tenho não, senhor. Aí ele disse, eu disse, mas eu vou, as que eu puder fazer, eu mando. Ele disse, pois olha, você vai me mandar, eu moro no Rio, lá não sei se era Jacareí, para lá, no Rio de Janeiro, me deu o endereço dele, Paulo Malmerato, ainda hoje eu me lembro. Aí ele me ensinou bem direitinho, que eu fazia as blusas, botava no aeroporto, na Certo. mesma hora botava, ligava para ele. Foi em voo, tal, tantas blusas, tal. Aí na hora que ele recebia o telefonema, ele botava o dinheiro no banco ali perto, perto ali aquela avenida principal ali da Fortaleza, que vai lá para a Aldeota, no Banco Cearense. Aí quando eu botava de manhã, quando era 4 horas da tarde, o dinheiro chegava. Nessa época não tinha telefone aqui, era ramal. Aí mudou o ramal, né? Mudou para. Aí eu perdi o contato com ele. Mas tem muitos bons momentos assim de artesanato, eu tenho. E hoje aí depois eu arranjei com. Meu Deus, qual foi o governador? Que lá ali onde é aquela central de artesanato, eu tinha uma loja Em lá. Setu, né? Não, nem Não, Centro Setu não. não. Lá na Santos Dumont, lá perto aquelas casinhas do A português. Cearte. Na Cearte. Aí eu arranjei lá uma loja, aí vendi muito lá, recebia tudo, recebia até dólar. Lá eu trocava. Aí depois fechou as lojas, né? Aí foi que, acho que foi o Tarso que fez um só, né? Mas aquelas casinhas, cada casinha era uma loja da gente, para vender. E hoje eu faço exposição na Unilab, Ah, na Unilab. Aqui em Redenção, em Acarape, né? Redenção. Faço lá, eu tenho até aí um trabalho, um vestido todo emendado, todo bordado, que uma professora me encomendou. Mas aí eu vendo lá, uma vez por mês, às vezes a gente passa de 2, 3 meses, aí vai. Tem dia que a gente vai só para passear mesmo e gastar. É, Tem dia que a gente vai de recebe e vende porque o comércio é esse, não é todo dia vendendo, né? Aí, isso. inclusive, quinta-feira estou lá, o meu material, expondo o meu material para vender. Que bom. É, no início aqui da nossa. A moeda lá não é cruzeiro, lá na Hum. Unilab é sol. Eu vendo o meu material, você chega, eu tenho uma blusa, quanto é essa blusa? Eu digo, é 60 sóis. Aí o freguês vai lá no banco, lá da Unilab, aí troca o dinheiro pela moeda sol, aí vem e me paga. Quando é de tarde, eu junto o dinheiro que eu tenho, todos os sóis, aí vou lá e troco pelo meu dinheiro. Ah, os sóis, pronto. Que bom. Olha aí, É, é bom a gente saber como é que é a organização, né, da Unilab. pois é. Mas assim, desde o início da nossa entrevista, né, logo que nos organizamos aqui na casa da Da minha filha. professora Professora Júlia, né? Regina, é professora ela também. Professora Regina, muito Minhas bem. filhas. E ela está aqui com o texto na mão. E como é que é um pouco da sua religiosidade? A senhora é muito religiosa, Ai, eu sou reza demais. muito, Ai vai à de mim. missa, como é que é? Ai de mim se eu não tivesse Deus na minha frente.
né? Certo. De primeira eu dizia Deus do meu lado, mas Ele está na minha frente, resolvendo as minhas coisas, resolvendo tudo. Eu vou para minhas missas, eu vou à minha missa do domingo. Agora eu estou indo ao sábado, porque é a mesma do domingo, né? Isso. E vou rezar, faço as minhas orações. Eu sou muito devota ao Divino Pai Eterno. Sou devota também à Nossa Senhora de Fátima. Tenho meus santos da minha devoção e rezo. Aí aqui eu estou com um texto aqui porque eu rezo o rosário de Nossa Senhora da Conceição toda tarde. Ah, muito bem. Então, queria aqui, antes da gente encerrar, porque já estamos chegando aos finais, né, dessa nossa entrevista, dizer também, deixar um espaço para a senhora também falar para quem está nos assistindo aqui nesse momento, dar um recado, uma mensagem, né, para as Ixi, pessoas, eu não estou né, preparada. justamente se é de coragem, para não esmorecer diante das Não, é porque dificuldades. nessas dificuldades assim que a gente está, né, mesmo no ensino e tudo, a gente tem que levantar a cabeça e fazer aquilo que nós devemos fazer para o bem do nosso estado, do nosso país, para o nosso bem e para o desenvolvimento da nossa comunidade. Porque assim, o desenvolvimento da nossa cidade depende da educação de um povo. Se eu não educar o meu povo, eu não vou ter um bom desenvolvimento. Então, que as pessoas que estão me ouvindo tenham sempre essa mente da educação, de preparar as pessoas para o futuro. Que bom. É essa mesma mensagem, né, que nós também trazemos enquanto Instituto Águas do Vale. Então, dona Júlia, né, professora aposentada, né, e está justamente aqui conosco conversando. Nós agradecemos a disponibilidade da senhora por estar aqui conosco, né, nós que formamos o Instituto Águas do Vale, e, sobretudo, para dizer, né, que a história de Guaiúba, a senhora fez parte dessa história, Foi. ainda Aí faz parte por quem ser mandou artesã. assim vocês virem, a Fátima foi? A gente já tem esse trabalho e agora temos a parceria com ela. O seu nome Isso. já A estava... parceria com a Fátima Leitão. Aí eu deixo também o meu abraço a ela. Pronto. Agradeço a ela ter lembrado de mim, que é uma grande amiga minha e também me deu muita força no início da minha missão, Da sua missão enquanto professora, né? enquanto professora. Então, professora Fátima Leitão. É, Fátima Leitão. Muito bem. Então, nós agradecemos a senhora mais uma vez, e inclusive já deixamos aqui, em nome do Instituto Águas do Vale, os nossos votos de parabéns, de saúde, vida longa Obrigada. para a senhora no próximo dia 21 de julho, que vai estar completando aí 76 anos, né? E você Muito que nos obrigada. acompanha sempre aqui pelo Instituto Águas do Vale, fique sempre ligado em nossas redes sociais, seja no Facebook, também no Instagram e no nosso canal do YouTube. Então nós agradecemos a todos vocês por esse momento, continuem sempre conosco. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.